Todo mundo se conhece. Boa, estamos ao vivo, pessoal. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Carol, não está aparecendo ainda não. Tá aparecendo já no... Eles não compartilharam a tela ainda. Ah, agora sim. Vou compartilhar agora sim, só o live ao vivo aí para mais um webinar. Então, bem-vindo, pessoal. Eu sou a Carol, estou aqui com o Jorge e o Juliano. O Juliano vai apresentar um pouquinho, né? O Juliano é responsável pelo CEINFO, o Sindicato de Empresas de Tecnologia daqui de Florianópolis. Então, Juliano, faça as honras aí da apresentação. Obrigado, Carol. Gostaria de dar boas-vindas a todos, né, para esse webinar. É uma satisfação para o CEINFO, para o Sindicato de Empresas de Tecnologia de Florianópolis, e aqui eu estendo também os agradecimentos em nome do CEPROSC e da Comunitec, né, que são as três organizações que convidaram vocês todos a participar e que estão promovendo, junto com a Elist, né, a 8ª edição da pesquisa salarial, né, do setor de tecnologia. Queria agradecer também aqui a presença do Jorge Malha, da Geek Hunter, que vai nos ajudar aí nessa tarde enriquecedora de trabalho. E gostaria de fazer aqui só algumas breves considerações do porquê e da importância desse debate e da ferramenta pesquisa salarial, que a gente vai tratar aqui também, né, na tarde de hoje. Esse projeto da pesquisa salarial começou lá em 2014, né, de uma forma ainda bem incipiente, né, quando a gente trouxe, na época, a Carol para nos ajudar com isso, e o projeto foi ganhando uma proporção e um tamanho que nos deixam muito contentes, né? Hoje a gente já pode dizer com quase com certeza que é a melhor pesquisa salarial exclusiva de TI do Brasil, né? Um projeto aqui feito em Santa Catarina, com a ajuda de todas as empresas do segmento. E esse envolvimento, esse crescimento também só foi possível pelo envolvimento de todas as empresas do setor aqui no estado, de entenderem a importância desse instrumento como uma ferramenta para ajudar na gestão de pessoas, que ela é fundamental para dar o conhecimento necessário para os departamentos de recursos humanos, para as diretorias, a desenvolverem as suas políticas de pessoas de uma forma eficiente, né? Ainda mais nesse cenário atual, daquilo que eu não mencionarei que está acontecendo, né? Isso se tornou ainda mais evidente, né? A gente está vivenciando aí essa nova forma de trabalho, teletrabalho, home office, né? Onde hoje as empresas lutam pelos seus profissionais com o mundo inteiro agora, né? A gente está aprendendo a lidar com uma nova esfera organizacional dentro das empresas de tecnologia, não só exclusiva tecnologia, mas eu acho que a gente costuma liderar, né, nesse processo, e a ferramenta da pesquisa salarial e essas práticas, essas políticas que as empresas estão adotando para fazer a gestão disso, são muito importantes para que as empresas se mantenham no topo daquilo que elas fazem, né, e se propõem a fazer. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome das três entidades, né, agradecer, mais uma vez, a disponibilidade do Jorge Malha, da Geek Hunter, e a Carol, da Enlist, que vão conduzir essa tarde de trabalho com todos vocês. Espero que seja bem enriquecedora. Obrigado, uma boa tarde de trabalho para todos nós. Obrigada, Juliano. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras. Bruno, pode compartilhar a tela, que aí eu vou fazer a introdução e apresentar aqui o Jorge também, por favor. Bom, então também agradecendo, né, novamente ao Juliano e principalmente aqui todo mundo que compartilha conosco aqui um pouquinho sobre as tendências em remuneração. Então, agradeço ao Jorge, nosso convidado, já vou passar para ele, mas como o Juliano falou, né, agradecer o CEINFO, o CEPROSC, a Comunitec, a Vertical PeopleTech da ACAT e a ACAT, Associação Catarinense, que nos apoiaram desde a primeira edição da pesquisa salarial. Como ele comentou, em 2014, eu e um grupo de RH, junto com o Juliano, o desenvolvedor,
pensamos em que formações são importantes para a área de gestão de pessoas, né, e como ajudar as empresas nesse movimento e entender estratégias. Começamos com 40 empresas em 2014 e o ano passado tivemos 212 empresas participando da pesquisa salarial, tá? Então, eu sei que muitos aqui inscritos já, né, nesse webinar já nos conhecem, outros ainda não, então eu só vou me apresentar, Jorge, já passo a palavra para você, tá? Nascemos aqui em 2018, apesar de toda a história vir da área de RH, a minha história, sempre atuando há 20 anos na área de gestão de pessoas, mas o Enlist hoje ele tem como objetivo principal automatizar os processos de recrutamento e seleção e também a área de remuneração. Então, o Enlist hoje ele tem 2 produtos principais. Um deles, o ATS de recrutamento e seleção, o Enlist, né, para quem precisa aí contratar de forma remota, o Enlist ajuda muitas empresas nesse processo. E temos o outro produto, que é o produto Sim Salarial, que é a ferramenta de pesquisa salarial. Então, nós ajudamos as empresas na área, né, de gestão de pessoas, entendendo o posicionamento do mercado e principalmente na área de serviços. Então, nós temos dados e salários estratégicos na área de serviços, né, na área de RH, de gestão de pessoas, de tecnologia, varejo, supermercado, saúde. Ajudamos as empresas a fazer pesquisas salariais em grupo e pesquisas patrocinadas. E toda a área de serviços que compõe toda essa estrutura. Então, hoje, tanto para a área de recrutamento e seleção, para o software Enlist, nós fazemos processos de recrutamento e seleção, quanto para as empresas clientes da Sim Salarial que precisam de plano de cargos e salários, de políticas de remuneração. E por que isso, gente? Porque a Sim Salarial sempre foi baseada em um produto com dados confiáveis de remuneração, entendendo as melhores práticas de salários e benefícios, tá? Então, esse é um pouquinho só da nossa história. Mas antes de falarmos, né, e contando um pouquinho da história aí que o Juliano comentou, desde a primeira pesquisa, sempre foi um ponto inicial lançarmos a pesquisa com convidado especial. Então, né, comentei com o Jorge que eu já fui com o Tomás da Geek Hunter para São Paulo, a Dani, que hoje está na Acreditas, participou, a Ana Paula do DOT, já tivemos vários convidados nesses anos, né, trazendo um pouquinho das suas práticas e benches. Né? Então, antes de falar sobre a importância da pesquisa salarial, nós vamos falar sobre tendências de remuneração. E eu e o Jorge, meu querido convidado, né, já agradeço aí o carinho, a disponibilidade, vamos trazer alguns insights para vocês sobre o que temos percebido nessas mudanças na área de remuneração no mercado. Então, Jorge, se apresenta, por favor. Boa. Assim, Carol, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, viu? Para mim é uma honra estar aqui junto com você nesse lançamento e compartilhando com a galera um pouco do que a gente vem aprendendo nos últimos anos, né? Para quem não me conhece, eu estou como diretor de RH da Geek Hunter. Eu vim para o Sul em setembro do ano passado. Antes disso, trabalhei em algumas outras empresas do setor, como o B2W, Amo Digital. Fui responsável por remuneração, né, num varejo grande do Rio de Janeiro chamado Casa e Vídeo, né? E quando eu conheci a Carol, o matching foi perfeito, né? A gente começou a falar sobre estratégia de remuneração, tendência de mercado, ações que a gente estava fazendo de engajamento aqui dentro da Geek Hunter, né? E coisas que eu já tinha feito, aí a gente começou a trocar ideia. Quando a gente veio e falou assim, cara, vamos compartilhar isso com todo mundo, né? Então, Carol, time da CAT, todo mundo da organização, muito obrigado pelo convite, viu? Me sinto lisonjeado aqui estando contigo, tá, hoje. Imagina, eu que agradeço, né? Foi super legal mesmo a nossa conversa, né, Jorge? E acho que temos muitos alinhamentos em comum para a gente compartilhar, esse que é o ponto principal. Então, pessoal, participem, mandem perguntas, dúvidas no chat, que assim que possível a gente responde, senão no finalzinho aí a gente conversa um pouquinho e abre um pouco mais para as perguntas. A gente está prevendo aí 1 hora de webinar, então até umas 3h30, e dependendo se o pessoal tiver aí disponibilidade, aí a gente deixa mais uns 20 minutos para fazer algumas perguntas para vocês. E aí, como o Juliano falou, né, nosso mundo que era, enfim, era uma zona de conforto, veio uma pandemia, mudou tudo, e no começo RH se desafiou, que todo mundo sabe, a entender as práticas e estratégias, mas a área de remuneração, pelo menos para mim, ela veio como um momento de o que nós temos que fazer, tudo aquilo que nós construímos, como nós podemos fazer para melhorar.
né? E aí, quando eu e o Jorge, a gente parou para pensar o que na área de remuneração tem que ser levado em consideração. E elencamos os pontos principais para começar essa discussão com vocês, né? É um mundo de mudanças, é um mundo de pandemia, é um mundo que não temos profissionais, alguns qualificados, principalmente para o setor de TI, mas também para algumas áreas, empresas aí precisando reduzir custos, enfim, é um momento de muita mudança, foi de muita incerteza, talvez agora, né, eu sou uma pessoa otimista, talvez agora a gente pense, ok, como vai ser o futuro, pensar no futuro. Durante o ano todo, o ano passado, 2020, muitas empresas não tomaram decisões com medo, né, inseguras. Então, o que a gente parou para pensar, né, em estratégias de remuneração, quais são as tendências que a gente tem que parar para prestar atenção? E aí vamos lá falar primeiro, Jorge, resposta ao mercado, Covid, ou seja, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que aconteceu com o mercado. Nós, da área de RH, não só temos que entender das nossas atividades, mas o que está acontecendo no mercado. Quais empresas estão crescendo, quais empresas estão reduzindo custos, empresas grandes, como a gente viu vários anúncios, como o Magalu e outras que cresceram muito na pandemia, estão contratando profissionais bons da área de tecnologia de startups e criando startups, né, empresas de outros segmentos e criando startups para desenvolver os produtos da própria empresa, indo para uma inovação tecnológica muito grande. Então, o que a gente percebe? O que tu consegues contribuir, Jorge, assim, dessa mercado, dessas mudanças que houveram aí nesse último ano? Esse último ano ele foi bem complexo, né? Assim, tirando tudo que todo mundo já sabe, eu acho que todo mundo estava numa posição estratégica em RH, passou primeiro pelo medo, né, da incerteza ali, em março de 2020, onde que em vários momentos até tiveram decisões de enxugar o quadro, né? Eu vi muitas empresas, muitas startups, muitas empresas grandes tomando a decisão de enxugar quadro, né? E aí, tipo, quando você vai na decisão de enxugar quadro, não é só, tipo, enxugar, mas também a decisão, tipo, de reposicionar a faixa num momento diferente, né? Mais abaixo, né? A faixa salarial. E também, tipo, 3 meses depois, as mesmas empresas percebendo que no setor dela, pouco tiveram impacto, estavam crescendo, e aí se reposicionando totalmente diferente, né? Do momento anterior, né, no início, nesse primeiro momento de Covid, eu estava na AMI Digital. E aí foi bem interessante que, para a gente lá, né, naquele contexto, a gente, apesar de ter visto nos nossos parentes, né, nos nossos entes queridos, a pandemia como um todo acontecendo, sabe? Mas financeiramente para o negócio, que era carteira digital, Carol, foi tipo uma semana, foi assim, sabe? Depois só subia. Subiu todos os índices. Índice de contratação, índices de venda como um todo, né? E aí foi muito interessante. Eu comecei a entender o mercado que tava todo mundo crescendo, todo mundo de tecnologia estava crescendo junto, sabe? Por exemplo, aqui na Geek Hunter foi a mesma coisa. Teve ali um período, né, entre março e junho, né, que nós fomos mais conservadores. Porém, quando a gente entendeu essa demanda de mercado, a gente voltou a crescer novamente, sabe? Então, eu acho que, assim, para a pessoa profissional hoje de RH que está à frente, né, das estratégias da empresa, ela tem que estar muito conectada com o que está acontecendo dentro do negócio dela, né, com o ambiente macroeconômico do país e até mesmo fora. Porque, por exemplo, eu lembro que eu conversava já com o head de RH da outra empresa que eu trabalhava sobre o efeito da pandemia, tipo, na China em 2019, sabe? No final de 2019. Daí, tipo, já estavam conversando sobre esses efeitos. Mas naquela época a gente falava muito mais de importação, sabe? A gente não falava que ia chegar aqui. Né? A gente não tinha esse pensamento ainda, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Tipo, que o profissional de RH, cada vez mais essa pessoa tem que estar conectada com esses 3 pontos, né? E usar as estratégias de remuneração a favor, né? E, assim, não é porque tu tem também uma regra de remuneração na sua empresa que você tem que sempre aplicar ela. Isso. Depende do mercado, depende do contexto, né? Depende do seu caixa. Então, é isso. São vários pontos, né? O que já traz o segundo tópico, que é as mudanças no salário base, né? A gente escuta muito e sabe que, claro, temos aí acordos coletivos, temos convenções coletivas, respeito às informações, mas o mercado tem nos mostrado muito essas mudanças, né, desse modelo. Então, o que a gente consegue perceber nesse momento? Que
Alguns salários talvez tenham um impacto no sentido de que, de um ano para o outro, como a gente faz a pesquisa todo ano, Jorge, a gente consegue evoluir e entender muito essas mudanças de um ano para o outro de alguns cargos. Alguns cargos nós entendemos o impacto de mais ou menos um aumento de 20% de um ano para o outro, outros menos 20%. Poxa, eu vou mudar a minha tabela inteira? Não. São duas coisas diferentes que eu gosto sempre de salientar. Uma, o que o mercado faz, e a outra, o que eu, Carol, vou fazer na minha empresa, o que o Jorge vai fazer na empresa dele. Não é porque o mercado aumentou 20% nos salários que eu vou ter que aumentar todo mundo 20%, e aí eu vou quebrar a empresa porque a empresa não tem caixa para manter. Mas eu tenho que acompanhar, porque se vier para mim dizer, Carol, a gente está perdendo profissionais ou não estamos atraindo, eu vou saber identificar por quê, porque estamos pagando menos 20% do que o mercado, por exemplo, né? Então eu tenho que saber o motivo para poder definir uma estratégia, e isso vai oscilando essas mudanças, porque é o mercado, gente, é a economia, são os cargos, né? O que está acontecendo? A área de RH, a área de marketing agora é mais demandada, então aumentou, outras áreas não. Então é muito importante esse acompanhamento dessas mudanças aí a cada ano, e isso vai definir estratégia, né, Jorge? Perfeito. E assim, pessoal, aqui já tem mais um insight anotado, né? Que a estratégia de recompensa da sua empresa, né, de total compensation, tem que estar diretamente relacionada à estratégia do negócio também, né? Então, poxa, se o meu negócio está em franca expansão, cara, a estratégia de remuneração, de recompensa, né, de total compensation, tem que estar super alinhada com isso também, né? Mais para frente a Carol vai falar até mesmo como se posicionar em determinados setores, né? Mas então aqui a gente vai pegar também outro insight, né? Então a tua estratégia de remuneração tem que estar alinhada com a estratégia da empresa. É isso aí, e acompanhar essa evolução, né? Ó, pessoal, Vocês não liguem que eu tô tomando um cafezinho, porque é hora do cafezinho, eu e Jorge a gente já se conhece, o webinar já aí, ó, já somos íntimos, tá? Então convido todos a tomar um cafezinho, porque a gente vai ter muita coisa para falar ainda aqui agora à tarde. Variável. Gente, como cresceu a estrutura de variável? E antes era algo tão complexo, era algo obscuro, né? Meu Deus, temos que fazer um plano de participação nos resultados, e com as mudanças na legislação trabalhista, e com várias informações, o variável, ele tem sido de várias formas, né, Jorge? É um bônus, é uma premiação, é por entrega, é por metas, é por desempenho, é coletivo, é por indicador financeiro, é por atividade, eu vou agendar 20 visitas no mês, eu posso ganhar uma premiação. Então, nesse momento também, gente, a gente tem que perceber o equilíbrio. Talvez eu não consiga elevar os meus salários na minha estrutura fixa, mas para eu não perder as pessoas, eu também tenho que olhar o variável, né? E entram N políticos que depois a gente vai entrar mais em alguns modelos, mas o quanto isso cresceu muito nesse último ano na demanda de estrutura de remuneração variável para todas as áreas, comercial, né, seja um comissionamento, né, uma análise, porque muitos tinham um teto, um limite, não venderam, ninguém ganhou comissão, muita gente teve que rever naquele momento, muitas empresas cresceram tanto que aquela comissão que estava sendo paga, meu Deus, agora cresceu, a gente vai pagar 3 vezes mais, e tá certo? Independente disso, gente, não tem certo e errado, de novo, né? A estrutura, a estratégia de remuneração é de cada um, mas o quanto isso veio à tona também nesse momento, né, Jorge? Exato, e é muito interessante, né, que no contexto de pandemia, eu vi várias empresas, inclusive, estabilizando, tá, a variável média dos últimos 6 meses dos funcionários, sabe? Para quê? Para garantir o salário emocional da pessoa, né? Então, poxa, dado que a gente está num contexto de insegurança, né, vamos garantir que as pessoas tenham sanidade, né, mental para elas poderem, tipo, trabalhar, né? O mercado talvez não está tão favorável para mim, então eu vi várias empresas, tipo, adotando conceitos, tipo, de beleza que a gente tinha aquele target ali, mas vamos pensar no indivíduo agora, né? E isso me faz muito lembrar um conceito da GPTW, né, que é o Gift Work, né? Lembra que a remuneração total, ela não é só salário, né? Ela também é aquela remuneração emocional, né, da pessoa. Tipo, poxa, inclusive a gente rodou até uma pesquisa, né, que pergunta para as pessoas o quão segura as pessoas estavam naquele momento de pandemia, sabe? E aí, quando eu digo segura, é segurança mesmo emocional, sabe? Tipo, segurança psicológica, né? A gente deixa de falar que isso é recompensa, né? Mas no Total Cash, se você garante segurança, né,
psicológica para o seu time, é uma forma, sim, de você recompensar o time, sabe? E aí pode ser não só financeiro, né? Pode ser com folga, pode ser com tudo mais. Mas essa estratégia, tipo, de garantir a remuneração variável das equipes, por exemplo, de venda, né? Naquele período inicial ali da pandemia, quando estava tudo incerto, aconteceu em várias empresas e eu achei super legal, né? E nesse momento que a pandemia perdura por mais de um ano, cada vez mais eu tenho visto empresas estudando isso, sabe? Tipo, o tirar um pé um pouco do variável para deixar de fato aquela segurança emocional e psicológica para o time, sabe? É bem isso, né? Faz parte, né? A gente olha o Total Compensation dessa forma, né? Todos os lados para atender as pessoas de acordo com as suas necessidades sem impactar no momento aí de mudança. Boa. E, de novo, né? Mesmo fazendo downsize, mesmo muitas empresas reduzindo equipes de trabalho, às vezes vão para o mais lógico, vou tirar os salários mais altos para reduzir. E às vezes não é essa lógica, né? Por quê? Porque não necessariamente vai fazer. Uma vez a gente fez vai fazer diferença. A gente fez um curso e que era para fazer o downsize, e com várias pessoas com vários salários, e tinha que reduzir tanto ou tanto de custo. E aí tu tem que equilibrar quem é estratégico, quem não é, quem traz mais resultado, quem não traz. Ou seja, eu posso ter 5 pessoas que não trazem resultado e uma pessoa que ganha 5 vezes mais e que traz o resultado. O que vale, às vezes, né? E quando se trata de pessoas, né, tem também aquela pegadinha, né, que às vezes, de fato, a pessoa não traz o resultado 100% dela, mas o total contribuição dela está espalhado em 15, 20 pessoas ao longo da empresa. E daí, se você tira aquela pessoa, vários outros resultados que estavam escalando de maneira acelerada, deixam de escalar de maneira acelerada, né? Esse é um ponto de atenção, eu acho, quando só olha para resultado, sabe? É isso aí. E aí, trazendo também agora, né, o que a gente tem recebido muita demanda, é o impacto do trabalho remoto, né? Então, nós tínhamos já uma legislação, temos aí sobre trabalho remoto, como funciona, com contrato, com estrutura e com tudo. O home office, ele era um benefício. Veio a pandemia, o home office passou a não ser um benefício, passou a ser uma obrigatoriedade que todo mundo tem que trabalhar em casa, né? Todo mundo trabalhando em casa, vieram dúvidas de ajuda de custo, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado, também não tem o certo e errado, de novo, né? Mas todo mundo tentou se readequar. Então, os primeiros meses, a gente percebeu essa mudança de todo mundo organizando, o pessoal pegando estrutura física, fazendo isso. Depois que esse momento se acalmou, começou a vir uma rotatividade, ou seja, pessoas que estão morando em Floripa, trabalhando em empresas grandes, pessoas que moravam em São Paulo, né, em grandes cidades, voltando para o interior, trabalhando em casa com a família, nos mesmos locais. E aí as pessoas começaram a se movimentar. E aí veio, meu Deus, o que é o trabalho remoto, o home office? O que ele impacta? Ele impacta na produtividade, ele impacta na empresa, ele impacta no clima, ele impacta na saúde e ele impacta nos salários. Por quê? Porque as pessoas têm salários diferentes, as pessoas têm que ter salários iguais, eu tinha um salário igual, agora cada um está num lugar, e para quem está no interior está sobrando mais ou não, né? E aí veio a rotatividade nesse sentido de empresas até fora, que a gente sabe, e aí dos Estados Unidos trazendo profissionais bons do Brasil para trabalhar, enfim, para os Estados Unidos, ganhando em euro, ganhando em dólar. E aí, gente, bom para as pessoas, né, para os profissionais, mas para a gente que é da área de RH, que lutou para conquistar essas pessoas, perder não é uma decisão fácil. O que você percebe, Jorge, aí de mudanças? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa quando fala de trabalho remoto hoje, que eu deixo claro para as pessoas, é que a gente não está trabalhando remoto, pessoal. Hoje a gente está trabalhando em contexto de pandemia, né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas já falando tipo, de estratégia, né, de como que mudou, lá no início do ano, a gente tinha um escritório da Geek, né, que a gente tinha um custo mensal fixo e esse custo seria perdurado pelos primeiros 12 meses. E aí, quando a gente olhou para aquilo, a gente falou, cara, não faz sentido a gente ter esse escritório, né? Vamos buscar um espaço que seja adequado para o nosso tamanho, para esse momento, né? Daí, inclusive, hoje a gente se desfez desse escritório muito maior, a gente tem uma sala incubada aqui na CAT, né? Ou seja, super atrelada. A gente consegue tendo tipo, esse ponto, né, de apoio operacional, mas a nossa estratégia hoje é totalmente remoto. E quando a gente vira para a estratégia totalmente remoto, o que abre, né?
Na Geek, anteriormente, 100% do time estava em Florianópolis, né? Ou então ali na Grande Santa Catarina, né? Estreito, São José, né? Hoje, eu já tenho pessoas, né? Em Recife, Pernambuco, Recife, Pernambuco é a mesma coisa, né? Recife, Salvador, tem muita gente já em São Paulo, muita gente em BH, tem gente já no Rio, sabe? Cada vez mais pessoas fora, né, do Sul, né? E isso possibilita a gente não competir mais com apenas talentos locais, né? Hoje a Geek ela consegue se posicionar de maneira estratégica em mercados que antes a gente não conseguia, né? Por exemplo, a gente abriu uma vaga outro dia para People em Recife. Foram mais de 500 inscrições. Talvez há um ano atrás a gente nunca pensaria nisso, sabe? A gente pensaria em competir com os talentos aqui de Santa Catarina, né? De Floripa. Eu vou abrir na UFSC, não tô falando mal, tá? Eu acho que pessoas também fazem isso mais aqui. Eu vou abrir de maneira regional, né? E aí, como eu abria sempre de maneira regional, sempre competia de maneira regional, fazia sentido eu ter uma pesquisa salarial, né, regional. Hoje, cada vez mais, faz sentido tu olhar isso de maneira global até, né? Dependendo da estratégia da sua empresa. E aí, cara, uma coisa que é interessante, né? Semana passada eu estava fazendo um curso com o pessoal da Officeless, e a pessoa que estava ministrando o curso, ela hoje vive em Bali, né? Por conta da moeda de Bali ser mais barata do que o real. Hoje, então, ela ganha em real, só que vive em Bali, né? Por opção exatamente de custo de vida, né? Então, ela consegue manter um padrão melhor lá em Bali do que estando no Brasil, sabe? E aí é bem interessante, né? Que o remoto, ele possibilita tanto a empresa crescer de maneira veloz, né, e acompanhando o mercado, quanto também os funcionários dessa empresa decidirem onde que eles querem morar, né? Onde que é mais vantajoso para eles. É isso aí. E aí, pensando tudo nisso, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins, claro, como qualquer estratégia, qualquer definição. Não existe, a gente não tem como trazer 100% o melhor modelo, porque tudo depende do que eu quero como estratégia. Eu quero ter bons profissionais e profissionais atendendo, morando em vários lugares, eu tenho que ter uma estratégia nacional, olhar estrutura para todos os lados, ou não, eu trabalhando aqui, eu quero ter profissionais aqui locais, eu vou continuar concorrendo com as empresas aqui locais. Não tem certo ou errado, tá, gente? Então, depende do segmento da área de atuação e a estratégia. Então, o RH, mais do que nunca, gente, a gente já falou várias vezes, né? Como o RH está conectado com o negócio da empresa para entender? Porque se não tiver conectado, o RH vai para um caminho, a empresa está indo para o outro, e todas as ações que o RH fizer não vão ser bem-sucedidas nesse momento, né? Então, isso a gente traz esse tópico bem importante. Ô, Carol, a gente tem uma pergunta aqui da Tainá. Então, ela fala, né, sobre prática das empresas para pagamento de ajuda de custo, né? Se tem a média de valor realizado pelas empresas com relação a essa ajuda de custo. Olha, Tainá, eu vou te dar um spoiler, mas eu vou te dizer que na inscrição da pesquisa desse ano nós vamos ter essa informação também bem formal e bem bonitinha. Mas a gente fez um bench e aí fica entre 100 e 200 reais, mais ou menos, essa ajuda de custos. De novo, não tem certo ou errado. Pagar 100 ou pagar 200 depende de cada empresa, do caixa, da quantidade de funcionários, pelo amor de Deus. Não vão chegar dizendo, eu vi o webinar que a Carol disse que eu tenho que pagar 200, a empresa tem 2.000 funcionários, vem alguém me puxar a orelha. Pelo amor de Deus, gente, isso é alinhado. Então, nada mais justo do que entender nos dados formais de uma pesquisa quais são as melhores práticas, até para vocês levarem para o CEO de vocês, com base, né, em dados confiáveis, a informação, e não com base na Carol no webinar que falou, gente. E Carol, uma coisa que é interessante, né? Eu acho que cada vez mais a gente, como RH, né, como profissional de people, a gente tem que pensar de maneira estratégica com essas ajudas de custo, né? E não é porque tu precisa entregar para uma pessoa que você precisa entregar para 100% das pessoas de maneira igual, né, igualitária, né? Por exemplo, vamos falar de auxílio home office. Às vezes, uma pessoa que vem de uma qualidade de vida mais favorecida, ela já tem um setup de escritório na casa dela, né? E aí tem uma outra pessoa que não tem, nunca teve. Cara, dependendo, se for o primeiro emprego principalmente, essa pessoa precisa de uma ajuda diferenciada, sabe? E aí,
cabe a gente, né, como profissional de RH, ter empatia e entender, cara, calma aí, esse é um problema local que eu vou ajudar, né, e vou tentar trazer um benefício para essa pessoa, né. É claro que numa empresa de 30 mil funcionários, talvez isso não aconteça, mas em startups, né, empresas já têm 100 funcionários, tu consegue fazer isso de uma maneira mais autônoma, entendeu? É isso aí. Trazendo um pouquinho para o outro tópico, né? O que a gente pode falar também em relação à educação e treinamento na área de remuneração, né? Acho que aqui a gente traz muitas coisas, ou seja, tanto para o RH definir melhores estratégias e entender, quanto também para os colaboradores entenderem o que a remuneração compõe e entender todos os lados. Esse é um ponto bem interessante, que tudo aquilo que a gente construiu, a gente tem que rever e entender o melhor momento, tá? Pensando na igualdade de remuneração, né, e trazendo aí uns benches que eu fiz, o que acontece? Eu li alguns artigos que a Spotify adotou como estratégia para 6.500 colaboradores pagar a remuneração igual para todo mundo, com base na estratégia de remuneração dos salários deles de São Francisco, que são salários mais altos, custo de vida mais alto, e vão replicar igual para todo mundo, ou seja, pessoas que moram no interior, pessoas que têm uma cidade pequena, poderiam ter oportunidades de salário como alguém de uma cidade grande, uma estrutura. Já outras empresas como o Twitter e Facebook, eles resolveram continuar adotando a estratégia de remuneração local, né? E aí a gente recebe muitas dúvidas desse momento, né? Poxa, Carol, vamos olhar a pesquisa local, vamos olhar a pesquisa nacional, temos colaboradores em vários lugares, tudo, gente, depende da estratégia, de novo, não tem um certo e errado, né, Jorge? Não é certo dizer, use referência nacional e pague igual para todo mundo, mas também não é certo dizer, usem a referência, olhem estado por estado, e cada estado você vai ter uma tabela salarial. Não tem, de novo, né, Jorge? Então, assim, o que a gente pode trazer disso? E talvez também a gente pode começar a ir para estratégias mistas, né? Não é porque tu precisa fazer isso na área de tecnologia que você vai fazer para todas as áreas, né? Talvez tecnologia onde o mercado está super aquecido, né? E a gente cada vez mais está percebendo que as nossas pessoas desenvolvedoras estão sendo abordadas por empresas de fora, faça sentido a gente ter uma estratégia mais global. Talvez para outras áreas, como people, comercial, não, né? Então, assim, eu acho que essa estratégia, além dela começar a estar na mão, né, da gente, tipo, como como você quer, né, se é global, se é nacional, se é regional, tipo, dentro de cada área e cada segmento da sua empresa, você também pode definir, poxa, para esse segmento aqui eu vou atuar de maneira nacional, para esse outro segmento aqui eu vou atuar de maneira global ou regional, sabe? Isso. Então, a gente vai trazer mais informações ali, né, depois ao longo para definir. E aí, pensar em foco de estratégia de remuneração. Gente, eu vou tocar mais um pouquinho aqui, tem algumas perguntas sobre ajuda de custo, formato de trabalho híbrido, daqui a pouquinho a gente já responde todas essas questões, que são as mesmas perguntas, a gente continua, né, Jorge? Dá uma olhadinha ali, aí a gente vai e já responde todo mundo no mesmo formato, tá? Trazendo as questões de conceito de remuneração, gente, eu sei que muita gente sabe, mas só relembrando, né? O que compõe esse total compensation, a remuneração total? E vimos que aí a remuneração fixa, gente, é o valor do mercado do cargo, mas de acordo com o que é o meu equilíbrio interno e externo, ou seja, o que o mercado está oferecendo, mas também o que a empresa está oferecendo. Não adianta eu dizer que o cargo de gerente de marketing ganha 15 mil no mercado, mas espera aí, eu sou uma empresa, uma startup, e eu não tenho como trazer essa remuneração total. É outra realidade, gente. Então, é bem importante vocês entenderem que tudo tem que ter um equilíbrio. A referência de mercado é uma referência para depois. Até as responsabilidades são diferentes, né? Até então, provavelmente responsabilidades são diferentes. Numa empresa muito maior, né, o fato de marketing ou comercial, né? O faturamento dessa pessoa é muito maior também do que na sua empresa, né? Uhum. Então, cara, calma aí, né? Tipo, não é porque o mercado tá pagando, é porque tu tem que pagar também. E cuidem, né, gente? De novo, né? Eu sei que eu vou puxar algumas vezes, mas cuidem com a informação online que vocês não sabem de onde vem e baseado em uma pessoa ou alguém. Jorge, quanto que tu paga aí pro teu gerente? Aí ele vai dizer, poxa, mas é uma empresa que está crescendo, que recebeu investimento, eu não recebi.
né? Então, assim, ele já tem um cara mais sênior, eu não preciso de um cara sênior, né? Eu preciso de alguém júnior começando. Cuidem, gente, cuidem com as informações online e de onde vem, ou com base em uma pessoa, porque a gente não pode adotar uma estratégia de remuneração com base em uma informação. Não é uma informação que dita, é um contexto inteiro, um equilíbrio inteiro, uma análise inteira, para daí eu definir por qual caminho eu vou seguir, né? Então, olhem bem essa informação, tá? Trazendo aí incentivos de curto prazo. Já falamos sobre bônus, metas, premiações, indicadores. Então, cada vez mais o incentivo de curto prazo tem sido componente da remuneração. Já incentivos de longo prazo estão vindo bem forte, stock options. Então, empresas que têm como objetivo reter essas pessoas, mas reter pessoas ao longo prazo, que têm objetivos, que querem crescer junto, que têm perfil para ser sócio, para crescer junto com a empresa, gente, planos de stock options estão crescendo bastante e funcionam. Mas, de novo, tem a parte legal, tem que ter todo o cuidado e tem que fazer sentido também, né? Não um plano de stock options só porque vamos fazer e vai ser legal para todo mundo, né? Assim como estrutura de benefícios, né, Jorge? Que a gente vê uma crescente também de benefícios flexíveis, mas será que funciona? Quem que é o meu público? São pessoas jovens, são pessoas com filhos, sem filho? Qual que é o propósito e por que eu vou dar essa estrutura de benefícios flexíveis, né? E complementando o intangível, que é a cultura e clima também. A gente acaba não pensando, mas tudo isso faz parte de um componente de remuneração total, faz parte de uma análise para que o colaborador, né, ou o candidato, tanto se atraia por tudo isso, quanto eu perca profissionais por tudo isso também, né? Um contexto. Agora, não dá para achar que eu estou perdendo todo mundo porque o meu salário está baixo. Também não, a gente não pode tirar um só por verdade, né? E as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, né? Ô, Carol, com relação a isso, né, até tem um ponto que é interessante. Na pesquisa de desligamento aqui da Geek, lá que a gente rodou no ano passado, muitas pessoas, né, que saíam, né, assim, 75% das pessoas saíam por conta de carreira. E aí, quando a gente perguntava, beleza, e o teu salário? Como que tá? Né? Apenas 33% falava que o salário estava ruim. Olha isso que interessante, né? A gente percebeu, então, que, cara, calma, o problema não é a faixa salarial, né? Mas sim como a gente está aplicando essa faixa, né, de mérito, de reconhecimento, né? Como está o nosso ciclo de gente, né? Então, por exemplo, para a Geek, naquele contexto ali do ano passado, o problema não era a faixa salarial, mas sim a velocidade de reconhecimento que a gente estava fazendo nos nossos talentos, sabe? E separar isso, né? Porque muita gente confunde que acha que ter um plano de cargos e salários ou uma política de carreira significa rever toda a estrutura salarial e ter mais faixas salariais, e não necessariamente, né? A carreira pode ser o desenvolvimento, uma trilha para eu crescer. O salário, consequência, de acordo com o cargo que eu vou ocupar acima, desde que eu tenha esse objetivo. Mas as pessoas precisam ter objetivos claros, né? O que não tem. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Qual que é o meu propósito? Para onde eu vou crescer? E, consequentemente, ter uma estrutura salarial adequada, compatível, ajuda? Exato. E aí foi interessante, né, que uma vez que a gente fez essa pesquisa, a gente entendeu isso, né, a gente mudou o nosso modelo de ciclo de gente, né. Então, hoje, o nosso ciclo de gente aqui na Geek, ele é de 6 meses, né. Então, todo mundo, 100% do time, ele é avaliado a cada 6 meses, né. Então, a gente rodou o primeiro em janeiro. Todos os líderes, todas as lideranças avaliaram seus times. Fevereiro, feedback. Em março, as pessoas perceberam aquele mérito ou promoção, né, nos seus salários. E aí foi bem interessante que de dezembro para cá, né, a Geek cresceu na dimensão de justiça mais de 47%. Né? Ou seja, as pessoas têm percebido a Geek mais justa, né, não apenas porque a gente está reconhecendo mais as pessoas, mas porque a gente está falando mais sobre carreira, mais sobre desenvolvimento, mais sobre estrutura, dando mais liberdade para todo mundo falar, sabe? E é aquele item 5 ali que você coloca, né, que muitas pessoas esquecem, né? Esse intangível, né, a cultura e o clima, ele é super importante na tomada de decisão, principalmente de cargos que estão super hypados no mercado, né? É isso aí. E aí, trazendo um pouquinho, né, Jorge, que a gente falou, né,
como que é a remuneração hoje das empresas e das pessoas, né? A gente tem um trabalho muito hierárquico, a gente entende que a gente precisa definir uma estrutura que não é flexível, que as trilhas de carreira são estáticas, ou seja, eu só vou subir, né, de uma área de um assistente para um analista na minha mesma área. Será que eu não posso ir para uma outra área também, né? A gente sempre teve a estrutura física, todo mundo. E o quanto mudou, né, gente? O quanto hoje nós temos que ter estruturas ágeis, estruturas flexíveis, a gente tem que pensar em novas opções de talentos, pensar em novos times, pensar em novas estratégias para desenvolver as pessoas, né, Jorge? Então, assim, tudo aquilo que a gente construiu, gente, e eu sempre digo, né, o plano de cargos e salários, a estrutura organizacional, ela é o coração da empresa, porque ela vai ajudar a ter muitas diretrizes. Ah, Carol, eu tenho um plano de 2015, 2016, 2017. Gente, o plano ele é vivo. A gente não cria um plano, a gente cria uma estrutura, organizamos como a empresa funciona em relação à hierarquia, porque sim, porque é bom ter objetivos claros, saber para onde eu vou, a quem eu me reporto, se é uma estrutura horizontal que todo mundo fala com todo mundo, ou se eu tenho um gestor direto, se eu trabalho por squads. Como que isso funciona é importante. Ter uma estrutura de cargos, job descriptions, é bom, não é bom? É bom, né? Ter as responsabilidades quando a empresa está crescendo muito e isso vai se perdendo ao longo do tempo, ou que a empresa precisa de formas de avaliação, entender o que cada uma, a diferença entre cada um para avaliar, para ter uma entrega. Mas aí depois, gente, de eu ter essa organização, eu tenho que ter um olhar de diagnóstico mesmo. Como eu estou em relação ao mercado? Porque eu não consigo montar uma estratégia de remuneração se eu não perceber. Se eu vou me comparar com um pool de empresas, empresas do mesmo porte, empresas que participam do Great Place to Work, empresas que estão na região, empresas que são do meu segmento, como só HR Techs, se eu perco para HR Techs, como que eu vou me comparar? Isso tudo faz parte do desenvolvimento, né? E aí, depois, gente, eu monto uma estratégia de remuneração. Até então, eu não olho as pessoas, mas eu vou olhar estrutura horizontal, vertical, para onde eles vão, para depois de entender se as suas pessoas vão ser enquadradas. E aí, gente, isso ele é constante, de tempos em tempos, assim como o Jorge comentou, que a cada 6 meses tem ciclo de avaliação da equipe, por que não ter ciclos de avaliação do mercado, ciclos de entendimento do que o mercado está fazendo, quais são as minhas estratégias para eu conseguir fazer? Então, dizem, né, o plano ele é engessado, ele é muito... Não tem nada a ver, esqueçam esse nomezinho, né? Pensem como construir uma estratégia de remuneração que faz parte do meu momento da empresa, porque ano que vem, provavelmente uma empresa vai estar em outro momento, eu vou ter que pensar em novas estratégias de remuneração para atrair e reter, porque não é só o reter, eu posso ter como estratégia atrair bons profissionais e ter uma remuneração atrativa já no início de uma tabela, mas eu posso ter uma outra dor que estou perdendo as pessoas, ou seja, eu consigo atrair, mas eu estou perdendo. Então, quem sabe eu tenha que fazer ciclos mais curtos de evoluções salariais, de aumentos, porque o meu problema não é atrair, meu problema é reter. Então, qual que é a dor de vocês, gente? É a atração, a retenção, né? Isso é muito importante, porque isso vai determinar essa estrutura. E isso pode mudar, né, Jorge? Hoje pode ser uma dor, daqui a um tempo pode ser outra. E aí é interessante, né? Quando eu ouço você falando, né? E um ponto de atenção, pessoal, é quando você olha para o mercado, não é porque o mercado está fazendo tal estratégia que você tem que fazer também, tá? Não é porque a empresa roxinha começou a fazer aquilo, ou então dá aquele brinde, ou então dá aquele benefício, que você tem que pegar e colocar aquilo goela abaixo na estratégia da sua remuneração. Calma, faz sentido para o teu negócio? Vai conectar de fato com a estratégia desse negócio? Vai impactar de maneira positiva para o seu time? E aí, se for, de fato, né, bora também trazer isso do mercado para dentro, sabe? Então tem que ter muito também cuidado, né, quando a gente fala assim, estuda o mercado, né, e tu olha para dentro da empresa e vai virar um Frankenstein. Então toma cuidado, né? Tipo, é importante você ter informação no mercado, sim, mas também olhe e vê se faz sentido com para onde você quer que a empresa vá, sabe? Uhum, é isso aí. E Carol, a Neiva perguntou aqui, né, com relação ao turnover da Geek. Neiva, depois que a gente rodou o processo de avaliação, né, a cada 6 meses, o turnover caiu 10 vezes, né?
Então, a média do ano passado foi de 4% e esse ano está abaixo de 0,4%, tá bom? Então, assim... e lá a gente não mede turnover, tá? O fato de a gente estar crescendo bastante, a gente entendeu que a admissão estava poluindo o indicador turnover. Então, a gente só mede, nesse momento, a taxa de desligamento, tá bom? Muito bem esclarecido. Aproveitando para falar o pessoal olhando, perguntando sobre modelos híbridos, ajudas, o que cada empresa fazem, gente, eu gostaria só de ressaltar aí que para fins de home office é muito importante vocês se atentarem à convenção coletiva do local que o profissional está estabelecido, porque tem premissas distintas que têm que ser atendidas. Então, eu não vou conseguir responder porque eu não sei qual é a empresa, qual é o local, qual que é a convenção coletiva. Então, eu sugiro que olhem, porque isso é que vai dar o norte para vocês em relação ao que é certo, o que é errado e o que é obrigatório ou não é obrigatório nesse momento, tá? A gente traz ideias e políticas de bench, mas nunca esqueçam de olhar a convenção coletiva de vocês. Boa. E lembra que a convenção coletiva é o mínimo necessário, né? É o mínimo necessário, bem isso. Agora, tudo depende, eu quero fazer o mínimo ou eu quero ser mais atrativo e fazer um diferencial. Exato. Né? Eu já trabalhei em empresa que a gente seguia exatamente a CCT, né? Que era varejo, né? Mas já trabalhei em outras empresas que não. E aí, aproveitando, né, o que a gente pode trazer de diferença, gente? A gente conversou bastante, eu e o Jorge, sobre isso, né? Poxa, será que o RH, será que todo mundo sabe? Quais são os meus níveis nas empresas? Estratégico, tático, operacional, quem são as minhas pessoas-chave, quem são as key people da empresa? Quais são as minhas áreas? A minha área core, a minha área cooperativa, a minha área staff, a minha área controle? Ou seja, o que é importante? Quando a gente olha estatística, dados aí de mercado, nós temos aí menor, maior salário, primeiro quartil, que é 25% da amostra, média, mediana e terceiro quartil. Isso tudo são dados estatísticos de informações. Agora, eu escuto muito como eu vou me posicionar, tá? Como eu vou saber? E, gente, tudo depende da estratégia, porque eu posso entender que para minha área operacional, eu vou olhar com outros olhos o primeiro quartil. Mas eu posso entender que para minha área core da empresa, que eu não posso perder ninguém, eu vou olhar o terceiro quartil. Não estou dizendo pagar, tá? Pagar é outra coisa, gente. Eu estou dizendo olhar. Então, eu vou olhar como que eu estou em relação ao terceiro quartil na minha área core. Poxa, eu estou pagando 10% abaixo. Então, quem sabe o impacto de eu perder essas pessoas, né, é muito maior financeiramente para a empresa do que eu aumentar 10% e enquadrar as pessoas no terceiro quartil para reter elas, porque são pessoas chaves, pessoas da minha área fim que eu não posso perder. Essa é uma análise. Agora, a minha equipe aí, staff, eu posso pagar na mediana, né? Eu posso adotar, gente, estratégias diferentes, mas olhar, porque lembrem, quando a gente fala de remuneração, a gente entende aquilo que o cargo, né? Qual que é a remuneração do cargo, mas, de novo, as pessoas têm remunerações, têm percepções diferentes, né? Eu ganhar um valor de 5 mil para 2 filhos é pouco, né, Jorge? Agora o Jorge que está aí, daqui a pouco vem um bebezinho aí pelo... Ainda está dando, Jorge, depois se pagar colégio, um monte de coisa, vai ver. Então, isso é diferente, gente. Então, as pessoas vêm com demandas diferentes e pedem aumentos e olham salários diferentes, mas qual que é a estratégia da empresa? Porque se eu disser para essa pessoa que ela ganha X e a mediana do mercado é Y, ela está ganhando abaixo, poxa, realmente ela está ganhando menos do que a mediana do mercado. Para ele pode ser bom ou pode ser ruim, gente. Então, a gente tem que separar e entender quais são os níveis da empresa, quais são as minhas áreas e qual estratégia que eu vou olhar para depois entender como fazer. Né, Jorge? E, Carol, um ponto importante também é como você usa essa informação, né? Então, por exemplo, tu vai adotar a mediana do mercado. Dentro da mediana, vamos supor que tu adote faixas, né? Que a mediana do mercado vai ser o 100%. Então, você pratica talvez 80% daquela faixa, né? Entre 80 e 120, né? De amplitude, né? Com 40% de amplitude. Tu vai pegar aquela pessoa profissional ali e tu vai falar para ela, ó, de fato, você está ganhando abaixo da mediana do mercado hoje.
mas você ficando na empresa, passando pelos ciclos de gente de maneira correta, entregando o resultado, estando alinhado com as expectativas da empresa e também com a cultura da empresa, você vai progredir assim como a empresa vai progredir, sabe? Então, tipo, talvez a forma como você atua de maneira transparente com essa pessoa pode ser importante. E aí, uma coisa que a gente tem feito muito na Geek, pessoal, é trazer a liderança, tá? Principalmente a liderança direta ali, né, do dia a dia, os coordenadores, os gerentes, né, para próximo da estratégia de people, né? Então, cada vez mais os coordenadores, as lideranças como um todo, estão participando e estão entendendo mais do negócio de people, sabe? Sobre remuneração, sobre ciclo de gente. E a palavra final é bem interessante, né? Que é sempre deles, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa coordenadora hoje quiser promover alguém do time, e ela basicamente ela vai defender no ciclo de gente, e a palavra final é dela, sabe? Eu, como responsável de people, eu vou fazer algumas perguntas que eu preciso fazer, né? Mas essa pessoa, ela conhece melhor a operação do que eu, sabe? Aquela operação dela ali, né? Ela é CEO daquela empresa. É isso aí, é isso aí. Então, isso é bem importante, né? O Andrei trouxe ali, como quanto a gente já conversou, né, Andrei, sobre estratégias. E aí, trazendo até uma outra ideia, gente, como que eu vou me posicionar também, né? E aqui eu quero trazer, gente, essa questão dos dados da pesquisa salarial. Para quem participa, sabe que a gente mostra todas essas informações estatísticas das faixas salariais. E é isso que as pessoas têm dúvida. Então, eu trouxe um exemplo ali das áreas, das pessoas chaves, como que eu vou ter esse olhar, mas eu também tenho que ter uma estratégia de negócio. Eu não posso simplesmente fazer aí uma coxa de retalhos, aqui eu uso aqui, aqui eu uso aqui, aqui eu uso aqui. Ainda tem que ter um racional. Só que como que a gente vai tentando sair dessa subjetividade, né, Jorge, trazer para um racional? Né? Então, o Jorge trouxe esse modelo, eu queria que explicasse um pouquinho, como que eu vou posicionar a empresa com base em alguns pontos para entender o olhar que eu tenho que ter em relação a esses dados estatísticos das faixas salariais também. Perfeito. Assim, antes de tudo, pessoal, como é que eu rodo esse modelo, tá? Eu faço uma pesquisa no Google Forms mesmo para a diretoria, tá, da empresa, baseada nesses 5 aspectos que tem, né? Que é a cultura organizacional, estratégia do negócio, disponibilidade de talento da sua área, crescimento do setor e a expectativa de desempenho. Então, ou seja, né, com relação à cultura organizacional, né, você entende que somos conservadores ou então a gente está tendendo de fato para a meritocracia? Com relação à estratégia, nós somos, né, uma empresa que está buscando recuperação judicial, recuperação de mercado, ou a gente está em franco crescimento? Com relação à disponibilidade de talento, a sua área, né, a empresa como um todo também, ela tem alta disponibilidade de talento ou somos raros, né? É difícil contratar pessoas? Crescimento do setor. Esse crescimento do setor, ele é pouco ou nenhum, é estável, tá? Ou ele é significante e cresce 4, 5 vezes por ano? Com relação à expectativa de desempenho dos investidores, né? Ela é baixa ou é elevada? Então, com relação à expectativa de desempenho do CEO, do board da empresa, né, com relação à sua área, ela é baixa ou é elevada? E a partir daí, a gente consegue fazer paralelos, né? Então, por exemplo, se todas as perguntas, né, elas tenderem para o lado direito, provavelmente seria interessante você começar a perceber a possibilidade de se posicionar no 75 percentil ou então no 95 percentil, tá bom? Porém, se for para o lado esquerdo, sua empresa, seu momento atual, tá? Talvez seja mais conservador, ou então o momento atual está em recuperação por conta de grana, por conta de caixa, com algum problema, né? Seja interno ou então externo, tu precisa se posicionar no 50, no 25 percentil, beleza? É isso aí. E isso, gente, é uma análise do posicionamento da empresa. Depois dessa análise, eu entender qual que é a empresa, né? Qual que é a estratégia da empresa, como que eu vou olhar o mercado, aí eu vou definir uma estrutura salarial adequada. Ou seja, uma estrutura que contemple pessoas novas entrando, pessoas aí que vão crescendo, para praticar esses aumentos salariais. E até aproveitando uma pergunta, né? Quais são os critérios para ajustes salariais numa revisão semestral? Então, tudo depende, gente. Existe algum, vamos dizer assim, metodologicamente, né, alguns critérios, alguns ajustes salariais. Quais são? Existe um enquadramento, quando eu enquadro as pessoas numa nova tabela, numa nova estrutura. Existe os reajustes de acordo coletivo, que são obrigatórios das pessoas, que não interferem numa tabela salarial, gente, isso é da pessoa. Existe por mérito ou existe por uma promoção.
Então, para cada um, eu posso ter um critério diferente de reajuste salarial, ou seja, o enquadramento. Vou dar um exemplo. Uma vez por ano, as empresas participam da pesquisa salarial, olham os dados do mercado, identificam quais salários, quais cargos tiveram aumentos salariais de um ano para o outro, e entendem que esses cargos, sim, devem ter um ajuste salarial na tabela, não todo mundo. Aí eu vou olhar as pessoas e vou enquadrar as pessoas numa nova tabela. Esse é um exemplo, tá? Agora, existe outro exemplo, que são as questões de critérios por mérito, por avaliação por mérito, ou por desempenho, enfim, por performance, né? Alguns nomes, que aí são empresas que têm ciclos de avaliação de desempenho e que a partir dali a empresa define um budget ou como que ela vai aumentar. Tudo depende, gente, de novo, é caixa. Então, tem empresas que definem que tem um budget de 3% do valor da folha de pagamento anual para definir os aumentos salariais, e aí se eu resolvo dar tudo no enquadramento, ok, eu dei tudo, ou se eu resolvo fazer tudo por mérito, eu faço tudo. Então, o mais importante é entender, gente, qual que é o meu budget, como que eu preciso. É muito comum dizer que temos que aumentar, temos que fazer avaliação, mas espera aí, né? Não só a avaliação, né? É o caixa, é o mercado, então são várias análises aí para definir quais são os critérios de ajuste salarial, né, Jorge? Eu não sei se tu complementa aí alguma coisa. Exato, assim, eu concordo com 100% do que você falou, Carol. E assim, aqui na Geek, a gente olha para 3 pontos específicos, né? Se a pessoa tem entregue alinhado com a expectativa dela, com a liderança, então, de 0 a 4, o quanto essa pessoa está entregando, né, a expectativa, né? Ela tá alinhada ou ela sempre supera a expectativa? E o outro ponto que a gente observa também é resultado. De 0 a 4, o quanto ela entrega resultado, né? Tá alinhado o número 3, supera o número 4. E os outros pontos que a gente observa são aspectos culturais. Então aí eu consigo, tipo, os 2 primeiros, né? Expectativa e resultado, ter um valor de performance, e os outros culturais eu tenho um valor de aderência à cultura. E eu consigo traçar o meu 9-in-box, e o modelo que nós desenhamos é o seguinte: dependendo de onde que a pessoa cair nesse 9-in-box, o modelo sugere mérito, promoção, segue reto, ou seja, a pessoa não vai receber nada naquele momento, ou então desligamento, né? E aí é até interessante, né? Quando a gente faz a pesquisa salarial, né, Carol? Eu já tive dificuldades em 2016, que a gente fez a pesquisa salarial e para promover é muito fácil, né? Tipo, para ajustar a faixa salarial para cima. Naquela ocasião, a gente observou que algumas áreas, elas estavam da empresa que eu trabalhava, estava posicionada acima do mercado e era necessário baixar, né? Uhum. Essa decisão foi muito triste para a empresa, sabe? E foi muito difícil. É claro que depois de 1 ano, 2, a estratégia foi tomada de baixar aquela faixa, né? Mas essa decisão, pessoal, de maneira estratégica também tem que ser tomada. Então, se você perceber na pesquisa salarial que tem alguma área que você está superfaturada, não estou falando que você precisa demitir todo mundo, tá? Mas você tem que entender como resolver esse problema também, né? Uhum. E dessa maneira, de maneira estratégica, você consegue trazer para o teu CEO, falar assim, ó, de fato, essas pessoas aqui, a gente precisa ajustar para cima. Mas, ó, tem essas pessoas aqui com que, de acordo com o que a gente está pedindo para a gente está pagando muito mais do que elas deveriam. O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Né? E aí tem N formas que você pode resolver esse problema, tá? Mas se você apresenta também isso para a tua liderança, né, para os teus pares, pensando em diretoria, pensando em CEO, conselho, eles vão começar a respeitar mais também a sua posição, né, dentro de quando você for pedir aumentos, né, de faixa e tudo mais. É isso. Trabalhar com remuneração é um desafio, é um quebra-cabeça. Bom, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né, Jorge? Então, eu adoro esses quebra-cabeça, gente, mas não é fácil, né? O que é importante é vocês sempre entenderem a estratégia, né, e ter isso muito claro e mostrar com dados e fatos tudo isso que está acontecendo para tomar uma decisão, porque nenhuma vai ser fácil. Aumentar o salário de todo mundo, ou desligar, ou reorganizar, ou entender, ou trazer pessoas novas com salários mais baixos, aumentar mais rápido, tudo isso, gente, é uma definição que não é fácil, mas ela tem que ser muito consistente. Por exemplo, tem empresas de tecnologia que estão assumindo o chapéu de formadores de profissionais. Então, eles já têm profissionais um pouco mais sêniores,
E aí o que eles estão fazendo? Contratando muito profissional júnior, né? Muita pessoa júnior, e estão aceitando, né, que são formadores. E essas empresas até não estão investindo em retenção. Elas estão muito mais investindo, né, em atração desses profissionais júniores, né, formando de uma maneira muito rápida. Essa pessoa ela passa por uma aceleração, sei lá, de 6 meses, seja dentro da empresa ou então em alguma empresa de desenvolvimento, né, específico que a empresa vai lá e paga, né, e os próximos 1 ano da pessoa dentro da empresa entregando resultado em alto nível, sabe? Então tem várias estratégias que você como empresa, mesmo no mercado onde a disponibilidade de talento é super rara, ou então a competitividade também, né, tipo, de crescimento é muito alto, você pode adotar, sabe? Se você entender que tipo, tu não pode pagar aquela 95 percentil para tecnologia porque o mercado está caro, como é que você faz para ter bons formadores desses profissionais dentro da empresa? E se for estratégico, você aceitar que você vai ser formador de talento. E não uma empresa que retém talentos, sabe? Isso é importante demais, sabe? Para você como RH entender. Se você quer reter talentos ou se você quer formar talentos. E tudo bem. E tudo bem também, isso não tem problema, é tudo bem. E vai chegar o momento que a gente vai achar a mosca branca, né? E que a gente vai ter que oferecer uma remuneração maior, porque a empresa precisa, naquele momento, daquela mosca branca para fazer alguma entrega importante. Então, como identificar isso? Né? Porque senão a gente vai atrás de todas as pessoas que são superpoderosas e não temos como, né, gente? Então tem que ter esse equilíbrio aí para, né, que é a estrutura, né? Qual é a minha base, quais são meus cargos e quem são as pessoas aí que eu vou conseguir atrair, né? E aí o Jorge também compartilhou, gente, um estudo aí de uma pesquisa que eu deixei aqui o link, foi feita com mais ou menos 49 mil desenvolvedores, né? Quais são os fatores de trabalho para eles mais importantes, né? Que vão influenciar na decisão de uma escolha de oferta de emprego em vez de outra. E a gente tem escutado muito isso, meu Deus, tem que aumentar, as pessoas não querem, mas aí quando a gente olha esse estudo, gente, vamos ver se dá para ver aqui, mas 51% escolhem novas tecnologias, escolhem linguagens, escolhem outro desafio, escolhem a cultura da empresa, né? Tem a flexibilidade, tem oportunidades de desempenho, ou seja, até ali ninguém está falando em salário, né? Então, como que a gente pode atrair e mostrar para essa pessoa para vir trabalhar conosco é um grande desafio, uma grande oportunidade, e não só se todo mundo que pedir, eu ganho 5 para ir para aí, eu quero 6, daí eu pago 6, daqui a pouco alguém vai dizer, vem trabalhar comigo, eu te pago 7. Então, ou seja, o quanto a gente vai elevar esses salários só escutando os candidatos e não olhando um outro contexto. Isso é uma pesquisa, gente, é um estudo, né? Então a gente tem que ir atrás da informação também. Exato, e esse ponto, pessoal, que a Carol está trazendo, é aquele o quinto elemento lá da composição de remuneração, que é o intangível, né? Daí você olha, cara, minha remuneração tá ok, eu trabalho com um produto ok, mas aí você, tipo, tem uma cultura que é tóxica dentro da tua empresa, sabe? Dentro daquela célula. Cara, provavelmente tu não tá atraindo pessoas, ou então tu não tá retendo, não é por conta do salário, é por conta da cultura tóxica que tá ali dentro, sabe? Então, tipo, o como, além de salário, sabe, é importante também para você estar bem posicionado, sabe? É isso aí, gente. Nada mais justo do que olhar dados de novo e entender e ser seguros nas estratégias. Não fiquem mudando cada vez que eu não conseguir um profissional e que cada um quer uma informação. Por quê? Porque as pessoas precisam, né? Então, alguns querem a linguagem, outros querem cultura, outros não estão bem, e aquela coisa, né? Oportunidade no momento certo. Então, a gente tem que se basear mesmo em informação para adotar a estratégia. E falamos também, né, Jorge, aqui complementando, sobre as remunerações motivadoras também. Ou seja, o que a gente pode fazer para investir nesse talento, né? Promover cultura bem-estar, ajudar as pessoas, investir em talento. Então, tudo isso, gente, não é só a remuneração financeira, mas como trazer essa remuneração motivadora também para todo mundo. Né, Jorge? Queres complementar alguma coisa? Cara, mas eu penso que é bem isso, sabe? Cada vez mais a gente tem que entender o como... Na verdade, deixa eu voltar um passo, né? Cada pessoa, cada área da sua empresa vai perceber incentivos de formas diferentes, né? E aí eu entendo que essa remuneração motivadora é exatamente isso, né? Poxa, quais são os incentivos do profissional de marketing? Quais são os incentivos do profissional de RH?
quais são os incentivos da profissional do comercial, quais são os incentivos, né, da pessoa que trabalha em tecnologia. E aí você traz a sua estratégia, né, motivadora principalmente para essas áreas, sabe? Então, tipo, parte do porquê, né? Por que essas pessoas estão trabalhando, por que essas pessoas precisam trabalhar e por que elas estão trabalhando na sua empresa? E aí você faz essas estratégias de remuneração motivadora, sabe? Que aí, essa remuneração motivadora, às vezes, não precisa ser só salário, pessoal. Não precisa ser remuneração variável, não precisa ser stock option. Pode ser, por exemplo, um final de semana, tá? Para quem mora aqui no Sul, em Gramado com a família. Então, por exemplo, quem bater a meta do mês tal vai ter um final de semana pago, uma experiência linda lá no Snow de Gramado, com toda a família, pago, all inclusive. Cara, olha que legal, sabe? E aí são N formas de remunerar, né, na minha opinião. É isso aí. Então tem muita coisa para quebrar a cabeça, gente. Bom, vamos lá. Finalizando um pouquinho nessa parte conceitual, depois eu vou falar mais um pouquinho da pesquisa, mas e agora, né, Carol? É muito lindo, você e o Jorge sabem tudo, vão falar tudo, mas como que a gente faz, né, gente? Então, assim, vamos separar em 2 pontos. O que está acontecendo com o mercado, como eu vou entender essas informações, qual a evolução, ou seja, eu preciso definir, eu preciso analisar, usar os dados confiáveis de mercado para entender, olhem o momento atual, identifiquem novos modelos, compreendam limitações da empresa, gente, orçamento, informações, estrutura de carreira, como que está a equipe, entendam tudo isso, aí sim, gente, vamos pensar no futuro. Qual que é o meu posicionamento, como eu vou desenhar esse tipo de remuneração, como eu vou identificar se eu quero promover um programa em relação à equidade e justiça, se eu quero fazer algo personalizado, ou se eu quero fazer igual para todo mundo. Então, tudo isso, gente, são pontos que vocês têm que entender passo a passo para conseguir montar uma estratégia de remuneração. E aí sim, vocês vão entender as melhores práticas, o que faz. E, de novo, não é o que a empresa A, B, C ou D faz que vai servir para mim. Os momentos das startups, das empresas, momento de crescimento, estrutura de equipe, estrutura de orçamento também, são muito diferentes. Então, a gente tem que entender, sim, o que o mercado faz, mas analisar o que faz sentido para a minha empresa sempre. Não é, Jorge? Exato. Eu estava lembrando aqui de uma empresa, né, grande do setor de tecnologia, não posso falar o nome, porque foi conversa, né, foi de mentoria comigo. E aí ela falou, a pessoa que é responsável, ela falou isso. Ela tem toda a estratégia de remuneração, né, pesquisa salarial anual, tudo mais, faixa, grade, banda. Porém, a forma como ela executa e como ela realiza, cara, é de uma maneira muito autônoma e par com cada liderança de cada empresa, de cada área dela, sabe? Então, tipo, ela tem as referências de mercado, sim, mas ela entende como partner do negócio, né, como BP daquele negócio, que às vezes vai ser importante para aquela mosca branca que você está encontrando ali, seja no processo seletivo, ou então até mesmo dentro da empresa perceber que a pessoa é um talento, você recompensar essa pessoa de maneira diferente, né? E sim, vão ter pessoas que estão acima da faixa, sabe? E tudo bem. Tudo bem, vão ter pessoas que estão abaixo e que eu posso enquadrar ou não, e tudo bem também. Né? A gente não tem como trazer todo mundo 100% para as caixinhas, para os quadradinhos, para tudo muito bonitinho. A gente tem como trabalhar essas diferenças também e saber. O importante é saber, né, Jorge? O que fazer e como fazer. Exato. E assim, não tentem... o Jorginho e a Carol falaram que é isso, então eu vou implantar na minha empresa dessa forma. Cara, calma. Fez sentido para vocês, né? Tal empresa tá fazendo aquela prática, faz sentido para vocês? Conecta com o propósito que vocês estão buscando? Sim, aí implanta, né? Entende como implantar. Se não, como é que eu consigo adaptar? Dá para adaptar? Né? Eu consigo ouvir um especialista para ver o meu contexto, né? Porque o contexto do Jorge foi um, o contexto da Carol é outro, e o teu contexto provavelmente é totalmente diferente. Então, assim, cuidado com o que vocês ouvem também no mercado, sabe? Tem um monte de gente que diz um monte de coisa e quando você vai ver no dia a dia, né, não é bem assim. Então, cuidado. É isso aí.
Bom, gente, falamos um pouquinho aí sobre estratégias. Caso alguém tenha mais alguma pergunta específica aí da área de remuneração, estratégias, tendências, modelos, enfim, a gente pode conversar mais um pouquinho, mas, né, como esse é o objetivo também, gostaria de convidar todos vocês para participarem aí da maior pesquisa salarial exclusiva do setor de TI, ou seja, né, tudo isso que eu falo é com base nos dados. E o ano passado foram 212 empresas participando, gente, bastante empresa, ou seja, a maior pesquisa confiável de dados de folha de pagamento do setor, tá? Como que a gente faz todo esse modelo? Nós temos o produto Sim Salarial, cada empresa tem um login, uma senha, né? Cuidamos muito de LGPD, de informações, são dados confiáveis. Nós vamos ajudar vocês com o job match dos cargos, conferir os dados, é tudo tratado estatisticamente, gente, que isso que tem um valor, né? Então, por exemplo, a informação do salário de desenvolvedor, o ano passado, eram 3.300 informações salariais. Nós tiramos os cortes, dados estatísticos são os outliers, e ficamos com 2.700 informações salariais. É um volume enorme de dados confiáveis, ou seja, quando eu brinco que, não, com base num candidato que diz que ganha X. Não, vamos olhar 2.700 informações para saber o valor mesmo de qual que é o salário desse mercado, né? Então, a gente faz todas essas informações. Nós estamos aí na etapa de inscrições, já estamos com mais ou menos aí umas 50 empresas inscritas, queremos chegar em umas 250, ou seja, se todo mundo aqui do webinar inscrever, vamos conseguir aumentar aí os dados do ano passado para esse ano. O preenchimento vai de julho até setembro, todo ano é mais ou menos a mesma época, tá? E aí nós vamos divulgar os resultados em outubro, tá? Aqui são só algumas informações de insights que a gente tem, mas o que nós pesquisamos, gente? Dados das empresas, em relação a porte, estrutura. Lembra que eu falei do posicionamento? É importante saber quantas empresas são de grande porte e várias informações, tá? Estamos deixando aí o link da inscrição para vocês no chat. E sim, gente, quem perguntou, a pesquisa é gratuita, mas tem um acesso restrito. Então, se você quer montar uma estratégia de remuneração, tem que ter todos esses dados completos. Eu vou passar aqui para vocês as diferenças para vocês conhecerem um pouquinho, mas se inscrevam que nós vamos mandar todo esse material para vocês, tá? E aí, gente, tem vários filtros. O que são esses filtros de análise? Justamente o que o Jorge falou. Eu vou olhar por porte, eu vou olhar CLT, PJ, júnior, pleno e sênior, eu vou olhar por região, por pool de empresas. Então, tem várias informações, por quê? Porque a minha análise da Carol em relação ao mercado é diferente da análise do Jorge, certo? O Jorge vai olhar empresas de grande porte, vamos supor, de São Paulo, que estão crescendo. A Carol vai continuar olhando estadual, empresas que estão no mesmo momento. Então, gente, essa é a importância da pesquisa. Ela vai dar subsídios para vocês entenderem o mercado, tá? Vamos trazer mais informações sobre benefícios, vamos fazer um novo módulo sobre benefícios flexíveis para saber quais são as melhores práticas, indicadores de RH. Então, tudo isso aí são informações pesquisadas nos dados que temos. Benefícios para vocês, gente, só tem benefícios. Vocês vão ajudar a reduzir e otimizar custos com mão de obra, como o Jorge falou, poxa, estou pagando mais, estou pagando menos, o que eu faço? Vão fazer um bench formal, estruturado, para apresentar para um CEO de vocês, né, e não só a informação, mas sim gráficos, estatísticos, né, então tudo isso vai ajudando no equilíbrio da remuneração interna e externa, e principalmente, gente, é uma análise, é um diagnóstico para que vocês planejem essas informações estatísticas e como que a empresa vai se posicionar, tá, além de ajudar a atualizar as políticas de vocês. Então, para quem aqui tem o acesso no Simpro, né, a gente vai fazer workshops para todo mundo ajudar no preenchimento, tem informações completas, acesso por um ano, tá? E todos os filtros. E aí nós temos esses 3 tipos de plano, gente. O SimStart, o SimGrowth e o SimPro. Cada um cabendo no bolso, na necessidade de cada um. O importante, gente, é participar. Carol, eu não tenho orçamento agora. Participa do plano gratuito e quando você tiver orçamento, você pode mudar. Mas não deixem de participar. Por quê? Porque vocês vão ter acesso aos dados para depois vocês conseguirem se posicionar no mercado. E sempre, gente, tem aqui uma dicasinha. Em janeiro sempre tem gente, eu queria ter o acesso, não deu para participar porque eu não tive tempo, Carol.
gente, tem bastante tempo ali de julho a setembro para preencherem, vocês vão levar 1, 2 dias, mas não perca essa oportunidade. Como mudou muito essa área de remuneração, esses dados, gente, acompanhem essa evolução. Cada vez mais vai ser importante vocês entenderem esse posicionamento do mercado, tá? Boa. Então, não esqueçam, gente, é bem legal. E, Carol, é interessante, né, do aspecto gratuito. Se eu não me engano, há alguns anos a Geek foi gratuita, né? Uhum. E aí era interessante como que a gente conseguiu provar valor, né, de participar de uma pesquisa de remuneração. Era importante para a estratégia da Geek, né? E aí foi interessante que quando a gente começou a se estruturar e crescer, a gente falou, cara, tá faltando esse dado aqui para a gente responder essa pergunta, né? Então, assim, para quem ainda não conseguiu provar valor, assim, como a Carol falou, de fato, começar no gratuito pode ser uma boa oportunidade, sabe? Principalmente para você provar valor, né, para os diretores, para os sócios, né, que fazem sentido aquele negócio, sabe? Mas já deem para eles também um gostinho, né? Poxa, olha só, isso aqui gratuito foi assim. Imagina se a gente tivesse essas perguntas aqui também respondidas, né? É isso aí. E tem coisas que às vezes o pessoal não se toca, Jorge. Eu lembro que uma vez um cliente nosso viu, quando ele teve acesso completo, ele viu que, por exemplo, o valor do seguro de vida a média de mercado era 19, ele estava pagando 25, 30 reais por pessoa com o mesmo valor de cobertura. Ele conseguiu negociar e reduzir, ou seja, o valor que ele reduziu já pagou o valor da pesquisa. Fora outros dados de salários, né, de informações que às vezes eu vou dar aumento para não perder porque a pessoa pediu, e se eu olhar os dados da pesquisa, não, peraí, pessoal, eu estou olhando aqui e o mercado está pagando X, ou seja, não cabe esse aumento salarial agora para você. E aí, esse valor que daria de aumento, gente, vocês também conseguem justificar. Então, não vejam isso como um custo, vejam isso como um investimento que vai justamente ajudar vocês a tomar decisões mais estratégicas e mais seguras em relação a essas questões de salários e benefícios, tá? Boa. Então, esse é o nosso valor. A gente sabe quantos grupos aí precisam da informação e todo mundo pede, mas a gente tem tudo aqui, então basta participarem, contribuírem, porque é assim que vão enriquecer os dados e vão ser dados mais valiosos. Né, Jorge? E aí aqui, gente, tem os valores, né, para vocês, mas depois a gente passa aí para todo mundo, condições de pagamento, os associados aí aos sindicatos, cada sindicato tem um desconto exclusivo para os seus associados, então confirmem com o CEPROSC, CEINFLO, com a CAT, com a Comunitec, quais são os descontos, tá? E isso, entre em contato conosco que a gente ajuda vocês. E é isso, gente. Temos aqui o link da pesquisa, link na inscrição, link no chat. Não deixem de participar, tá? Temos aqui vários clientes que participam das nossas pesquisas todos os anos, né? Então, muitos aqui, listamos alguns clientes que participam desde a primeira edição e não perderam nenhuma, como Digistro. A gente gostaria de agradecer DOT, Softplan, Agrinis, várias empresas que participam de todos os anos, a Beta Sistemas, tem algumas, desculpa se eu não vou conseguir falar todo mundo, mas temos muitas empresas aí que não deixam de participar em nenhum ano, gente, então agradeço a confiança. Cara, que dessas empresas tem várias que são referências nacionais já também, né? Já, é isso aí, gente, então, né, nos acompanhem, né, se inscrevam aí no canal do Enlist, no YouTube, redes sociais e no LinkedIn, que a gente sempre compartilha. E temos várias outras pesquisas, tá, gente? Não esqueça, a de TI é uma delas, mas temos varejo, esse ano vamos fazer saúde, cooperativas, indústria, talvez construção, queremos fazer de logística, ou seja, nos contatem que a gente vai ter várias pesquisas em grupo também esse ano, ok? Então é isso, gente. Né, acho que chegamos aí, nossa, 10:04, não sei se alguém aí, algumas pessoas foram embora, enfim, mas eu gostaria muito, muito, muito de agradecer ao Jorge, não sei se alguém tem alguma pergunta, se dá tempo, mas Jorge, nossa, ó, carinho aí pela participação, pela contribuição, foi super legal, e nossa, agradeço aí, pessoal, todo mundo aí por compartilhar e entre em contato conosco. Boa. Carol, é sempre uma honra estar ao seu lado, viu? Muito obrigado pelo convite. E bora, pessoal, bora elevar esse nível de RH assim no Brasil. Eu acho que só a gente, pensando de maneira estratégica, sendo atuante dentro das nossas áreas, né? Trazendo dados e fatos que, de fato, corroborem com a nossa ideia, né? Podem nos ajudar. Então, sim, usem pesquisas, né? Seja de remuneração, seja de bem-estar, né? Para te ajudar nessa tomada de decisão. E até mesmo ajudar
aquele CEO ou COO que ainda não enxergou os problemas que você está enxergando, sabe? E aí, com base em dados e fatos, vai ficar muito mais fácil para ele entender o problema que você está trazendo, beleza? Então, assim, Carol, muito obrigado. O pessoal que ficou aqui até agora também, muito obrigado, viu? Se quiser entrar em contato, chama em qualquer rede social, Jorge Malê, que a gente troca uma ideia também, tá bom? É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Uma boa tarde para todo mundo.